De volta a Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, propôs que a reforma administrativa comece pelo combate aos supersalários no serviço público. Repórter Aline Beckett. Exatamente. Hoje o ministro falou bastante sobre IOF, mas sobre uma série de medidas que são importantes para a política econômica do país, a política monetária. O ministro Fernando Haddad chegou a falar hoje sobre a reforma administrativa, disse que o debate deve começar pelo combate aos supersalários, a esse alto escalão do serviço público. E ele chegou a destacar ainda que, além dos supersalários, segundo ele, juntamente ali com a revisão das regras de aposentadoria das Forças Armadas, esses dois principais pontos deveriam ali preceder qualquer votação no Congresso Nacional em termos de reforma administrativa. Haddad chegou a destacar também que enfrentar esses pontos seria um gesto importante de compromisso com a equidade fiscal. E, além disso, ele disse que já alertou ao coordenador do Grupo de Trabalho da Reforma Administrativa, deputado Pedro Paulo, sobre alguns possíveis pontos que podem aumentar gastos. O ministro citou a área da segurança pública como exemplo, disse que é uma área que vai demandar aí um aumento de gastos, então, portanto, o Executivo e o Legislativo precisam agora debater e conversar sobre isso para que os ajustes sejam feitos no texto da reforma administrativa. Eu destaco a vocês que o grupo de trabalho já foi criado, já foi instalado, teve a sua primeira audiência na semana passada. O grupo terá 45 dias para poder concluir os trabalhos e apresentar uma proposta ao presidente da Câmara, Hugo Mota. E durante essas próximas semanas, esses próximos dias, os parlamentares que compõem esse grupo, essa comissão especial, terão de se debruçar ali em cima de reuniões técnicas, audiências públicas, também seminários para debater essa proposta da reforma administrativa com a sociedade civil e também com autoridades e entidades do setor que estejam em toda essa articulação. E por último, gostaria só de destacar que o deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, ele foi oficialmente ali oficializado, confirmado como representante do grupo de trabalho. A gente segue por aqui acompanhando toda essa repercussão da reforma administrativa, todas essas informações, e qualquer novidade a gente volta na programação da Jovem Pan. Eu volto com você. Já ali na programação da Jovem Pan, vou chamar os nossos comentaristas para falar sobre a reforma administrativa. Dora, há quantos anos a gente discute reforma administrativa e essa reforma que começa a ser discutida tem a ver com a pressão que a Câmara faz em relação ao IOF, até uma forma de dar um troco no próprio governo por causa desse aumento? Deve ser isso? Olha, só tem a ver, né? Porque até agora o governo falava contra a reforma administrativa. E hoje também a fala do ministro Haddad, ele bota muito em dúvida a necessidade dessa reforma do ponto de vista do controle de gastos. Ela sim serviria para melhorar o desempenho do governo. Agora, há muitas dúvidas, porque uma reforma administrativa, e por isso não se fez até agora, assim como a da Previdência, ela requer muitos enfrentamentos. E o governo não está a fim de fazer enfrentamento, até porque está com baixa popularidade, tem pouca força no Congresso. Então, eu acho que a confiabilidade, a credibilidade do empenho do governo nessa reforma administrativa é muito questionável. Bom, com relação aos supersalários e à previdência dos militares, o ministro realmente tem razão. Está lá dormindo no Congresso, mas o governo, antes de ter essa ideia de aumentar o IOF para fazer frente às contas públicas, poderia ter se empenhado em tocar adiante os supersalários e a previdência dos militares. Mas por que não tocou? Porque não tem força para fazer enfrentamento, não quer fazer enfrentamento. Será que vai fazer agora? Eu tenho muita dúvida. Eu acho que, de novo, para usar um termo do presidente da Câmara, o governo vai tentar impor ao Congresso uma gambiarra para ver se consegue passar essa coisa assim na base do tapa-buraco do mais ou menos. Mas como o senador que nós entrevistamos agora nos disse, o clima, até pergunta do Coba para ele,
o clima não está para peixe, não está favorável ao governo dentro do Congresso. E Kobayashi, há quantos anos também a gente ouve falar em combate aos supersalários? Agora, supersalários de quem? Tem a ver com o judiciário? Tem a ver com pessoas que trabalham no Congresso Nacional? É saber o que é isso. E a Dora falou bem, não há tempo, porque temos 6, 7 meses para acabar o ano e ano que vem é o quê? Ano eleitoral, né? Olha, Thiago, definitivamente a reforma administrativa não é uma prioridade deste governo. Se fosse, teria sido feita antes da reforma tributária. É uma questão de lógica. Você reforma a administração, sabe ao certo quanto ela custa e, a partir disso, faz uma reforma tributária para arcar com os custos da gestão pública. E o governo não fez isso. Fez já direto a reforma tributária, isso é um sinal, isso significa que não há intenção de se fazer reforma administrativa, principalmente se for para começar com super salários. Justamente por começar a reforma administrativa com super salários é que não se começa a reforma administrativa. Se mexe no vespeiro dos privilégios, né? Não só dos militares, mas dos membros do Ministério Público, mas dos membros do Judiciário, dentre algumas outras autoridades. E aí, isso certamente não irá adiante. Isso pode ficar no discurso, pode ficar nas entrevistas, pode ficar talvez até num projeto, mas para isso ser pautado, votado, levado adiante, isso mudar a nossa gestão pública, isso demorará muito e certamente não será nesse governo.